Se tem uma coisa que a gente não pode culpar esse governo é dele ser monótono, dele ser desinteressante. Realmente ele é capaz de fazer a gente mudar de opinião de uma hora para outra e nos apresentar dados e crises cada vez mais frequentes. Mas essa me pegou de surpresa. Outro dia eu estava ouvindo o jornal e eu juro, assumidamente de esquerda, fui obrigado a concordar com o Bolsonaro. Quer saber como isso aconteceu? Fica ligado a seguir. Bom, o que pode levar uma pessoa assumidamente de esquerda, que votou no PT nas administrações passadas, a ouvir o presidente Bolsonaro, que eu realmente o considero não só um político terrível, mas uma pessoa completamente desqualificada para o cargo, e eu consigo ouvir ele dizer uma coisa que ao meu ouvido faz sentido, só nesses tempos malucos mesmo para uma coisa dessa acontecer. Fato é, ele realmente acertou numa questão esses dias. No caso, quando ele fez um apontamento sobre o preço dos combustíveis. Um fator de muito desgaste dos governos federais é a questão do preço da gasolina final no preço da bomba. Porque é uma coisa visível, você consegue comparar uma administração e outra e falar tal presidente, sob a sua gestão, sob tal mandato, a gasolina se tornou acessível ao consumidor. Então você compara o poder de compra, né, a média salarial, você talvez não precise ver o dado, mas no seu cotidiano você sente, né, você está ganhando bem, tem oferta de emprego e dá para comprar gasolina tranquilamente, dá para comprar etanol tranquilamente. E no governo Bolsonaro nós temos visto o preço das bombas realmente aumentar, né? E às vezes você compara a administração Bolsonaro com a administração Dilma, que era da crise terrível, e você vê algumas coisas interessantes. Mesmo no pior período da Dilma, ou no início do governo Temer, lá de transição, quando ele era apenas um presidente interino até acabar o processo, a gasolina não tinha chegado a patamares tão altos. Porém, é preciso ver que a coisa não é tão simples assim. O preço da gasolina ele envolve diversos fatores, como por exemplo o preço do dólar, ou seja, como a nossa moeda se coloca no mercado internacional. Isso pode ter uma influência sim do governo federal, mas não só do governo federal. E também crises internacionais, como por exemplo a questão toda com o Irã, que muita gente ficou brincando de que ia ter guerra mundial, etc. Isso afeta, né? Porque aquela região ali do Golfo do Irã, ali próximo da Arábia Saudita, o Golfo Pérsico, é uma região muito estratégica. E só o mero risco de que o Irã possa querer fechar as rotas de transporte dos cargueiros de petróleo, mesmo que ele não faça isso, já levanta o preço do barril e aí, por consequência, chega para o consumidor final, né? O que o Bolsonaro disse é que a conta não deve ir só para ele, mas deve ir para os governadores também, porque além de tudo isso, você tem um imposto colocado. Então a bomba chega lá com a gasolina, o petróleo é transformado em gasolina e tem todo esse processo que vai levar ao encarecimento do produto, mas também o governo estadual, ou seja, os governadores estaduais, no caso aqui o Dória em São Paulo, né? No Rio de Janeiro o Witzel e assim por diante, eles têm o tal do ICMS cobrado na bomba. E o imposto estadual é maior do que o imposto federal. Então, esse imposto direto ali, cobrado no combustível, os governadores eles teriam muito mais como influenciar no preço da bomba. E o Bolsonaro falou, olha, aqui do lado da Agência Nacional de Petróleo, aqui do lado da Petrobras, a gente vê o preço caindo, mas não chega até o consumidor. Por que isso? Isso é culpa dos governadores. E eu tenho que concordar com o Bolsonaro. O que está acontecendo é que a crise fiscal, o fato do governo não conseguir pagar as suas dívidas, não conseguir pagar o salário dos servidores direito, não conseguir pagar os serviços sociais que nós precisamos e nós gostaríamos de ter, acontece também nos governos estaduais. Então, por exemplo, um governador, ele tem um truque para conseguir fechar as contas, cobrar imposto no combustível. Tem estado que 20% da receita, ou seja, a cada 10 reais, a cada 100 reais, pega uma quantia maior, 20 reais vem direto do consumo ali de gasolina, então o cara, ele mantém o imposto cobrado na bomba. E olha só que safadeza, o imposto, ele é variável. Então, por exemplo, se o preço da bomba diminui, significa que o que ele está cobrando de imposto iria cair, né? E o governo estadual ganharia menos dinheiro. Então, eles aumentam o percentual. Há esse jogo, né? Às vezes, para evitar de ganhar menos dinheiro, se as pessoas estão comprando menos gasolina, ou se o preço está muito barato, eles querem arrecadar mais, garantir que está tirando dinheiro ali do consumidor para chegar nos cofres públicos e supostamente fazer serviços sociais de qualidade, os governadores estaduais, então, e não o governo federal, não o Bolsonaro, mas os governadores, têm mantido práticas de cobrança do ICMS extremamente nocivas, agressivas, né?
Qualquer um que viaja com frequência para o Rio de Janeiro, ou conhece alguém do Rio de Janeiro e é de São Paulo, por exemplo, ou não precisa ser esses dois estados, mas são os mais próximos da minha realidade, mas você pode ter outros aí no Brasil, você vai ver uma variação muito grande dos preços de combustível. Quando você vai de carro, por exemplo, de São Paulo para o Rio, você abastece o tanque, vai dar uma chorada, etc. Beleza, mas chega lá. E na hora de voltar e você tem que encher o tanque para voltar para São Paulo, você vai tomar um susto, cara. O preço é realmente bizarro, né? Tem até uma reportagem que vai falar, se a gente pegar o valor total do que você paga, real por real, centavo por centavo, você está comprando muito mais, gastando muito mais com imposto do que com gasolina. Então você vai pagar por etanol, porque é obrigado a misturar etanol na gasolina, depois a gasolina e por fim você vai pagar o Estado, né? Então o que acontece é que a gasolina poderia ser muito mais barata com a ajuda dos estados. O governo federal tem imposto também na gasolina, então o governo federal poderia baixar os seus impostos e o governo federal tem um controle sobre a Petrobras. A Petrobras é uma empresa que tem um controle do governo federal, né? E ela tem uma série de monopólios, tem coisas que só a Petrobras pode fazer e nenhuma outra empresa estrangeira poderia entrar aqui no Brasil e competir com ela, talvez para baixar os preços, né? Então o governo federal tem sim uma grande responsabilidade, mas nesse caso, infelizmente, eu vou ter que concordar com o Bolsonaro. E aí, o que os governos estaduais vão fazer? Abaixar o ICMS e baixar o preço do valor final para o consumidor ou garantir essa arrecadação para supostamente garantir os serviços públicos? Porque menos dinheiro para o governo é menos coisas que ele pode fazer. Se você exigir que o governo tire menos dinheiro dos impostos, como é que ele vai fazer o hospital? Como é que ele vai fazer a escola? E ao mesmo tempo você confia no gestor para conseguir todo esse dinheiro e administrar para si? Você lembra em quem você votou para governador e para deputado estadual? Essa é uma excelente pergunta aí também para ser feita, né? Não tenho, infelizmente, as respostas. A única coisa que eu posso dizer é que isso é muito mais importante do que a manchete. Preço de gasolina é visível e vai influenciar na sua vida com certeza. Lembre-se, ônibus que você toma para o trabalho não é movido a pensamentos felizes. O preço do combustível vai influenciar no preço da passagem, vai influenciar no quanto o seu empregador pode gastar de vale transporte e gastar no seu salário. Também influencia pessoas que têm não ganham vale transporte, tem que usar parte dos seus vencimentos para poder se locomover até o trabalho. Então, combustível é qualidade de vida, é uma coisa fácil de medir, então, é uma coisa visível e é uma responsabilidade não só do senhor Bolsonaro, que faz aí besteira e fala merda 99% do tempo, mas assim como um relógio quebrado que acerta ao menos a hora 2 vezes, o senhor Bolsonaro está completamente certo. A culpa dessa questão e a safadeza dessa questão, infelizmente ou felizmente, para poder aliviar a barra do senhor Bolsonaro, é dos governadores. E aí, você já cobrou o seu governador hoje?